E eu venho, meus irmãos, neste momento, contar a vocês uma visão que eu tive com esta igreja. Há uns 3 meses atrás, eu estava orando e ali de madrugada eu tive uma visão e eu não entendia, eu fiquei falando: Deus, por que essa visão da Deus de amor? Eu não pertenço a Deus de amor. E agora, irmãos, com tantas coisas acontecendo depois da morte do missionário Davi Miranda, é que eu venho entender esta visão. E agora, desta última situação que está acontecendo na diretoria da Deus de Amor, né? Na pessoa das filhas, de uma das filhas do missionário. Não sei se é verdade, não estou aqui para julgar ninguém. Mas todas essas coisas, todos esses escândalos cooperam para que a igreja ela venha se rachar, ela venha se dividir. E é isso que Satanás quer. Satanás, ele entra, contamina e divide. Mas eu quero falar com os irmãos que acreditam que esta obra é de Deus, porque eu creio que ela é de Deus. Como todas as outras igrejas, ela tem as falhas, mas é uma obra que faz, aleluia, pessoas entenderem qual é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. E meus irmãos, vendo o que está acontecendo na Deus de Amor, eu estou compreendendo essa visão que eu tive há 3 meses atrás, desse corrente ano de 2022. E aqui vai a visão que eu tive. Eu tive uma visão, um sonho, que eu encontrava o missionário Davi Miranda, ele em uma casa pequena, e ele fazia culto como se fosse num teatro ainda, como se fosse no início da obra. E ali eu ficava muito alegre de estar perto dele, mas eu percebia que ele estava muito triste e abatido, e inquieto com algo que estava acontecendo. E parecia que ele ficava tentando compreender aonde foi que ele pode ter errado. Ele olhava, ele examinava tudo que ele tinha feito na vida dele, que se dedicava à obra de corpo, alma, coração. Mas ficava essa interrogação nele, e ele inquieto, perguntando: Senhor, aonde foi que eu errei? Por que essas coisas estão acontecendo? E aí depois ele ia pregar nesse lugar como se fosse um teatro grande. Havia cura, maravilha, sinais, prodígios da parte de Deus. E depois ele retornava novamente e continuava com aquela inquietação. Até, meus irmãos, que eu entendi o porquê que ele estava daquele jeito, porque ele estava naquela situação. O que tinha acontecido foi que alguém muito importante da igreja tinha se revoltado com tudo que estava acontecendo com a igreja e estava lutando para tomar um estado aqui no Brasil, né, para ele dirigir, agora com outro ministério, com outro nome. E isso estava deixando o missionário muito abatido. E ele se perguntava: por que isso está acontecendo? Onde foi que eu errei? E ali, meus irmãos, devido a essas coisas que estavam acontecendo, essa pessoa se revoltou com a obra, e em um estado brasileiro, eu não via qual era o estado, mas essa pessoa era muito influente. Essa pessoa entrava até na justiça para requerer as igrejas desse estado para ele dirigir. Algo que, na minha opinião, não é correto. Porque se aí ele não está dando certo, não está concordando com o que está acontecendo com a igreja, se ele tiver o interesse de abrir um ministério sendo na direção de Deus, né, e for a vontade dele fazer isso na direção de Deus, isso não é errado. Mas tomar para si um estado inteiro, né, para ele, de igrejas, né, de pessoas que estão ali, membros de igreja, já é algo que não é o correto, porque todas as igrejas que estão
no estado, foi levantada, foi construída com oferta e dízimo daqueles irmãos que acreditam na obra, né, irmãos? E isso teve um impacto muito grande na igreja, e eu vi o missionário muito triste e abatido. E ali depois, irmãos, eu saí de perto dele, fui para casa. Depois, no outro dia, eu voltei para visitá-lo, porque eu via que ele estava muito abatido na visão. E quando eu cheguei no endereço que é onde ele estava, não tinha mais aquele endereço, não tinha mais aquele teatro, tudo não tinha. Eu perguntava às pessoas, não, mas eu tive com ele aqui. E a pessoa dizia, não, aqui não tem nenhum homem com esse nome, e aqui não tem nenhuma igreja com esse nome. E aí eu acordei daquela visão, fiquei inquieto, irmão, perguntando a Deus. E depois disso que está acontecendo agora, né, que todos vocês sabem, a internet está aí para mostrar para vocês o que é que está acontecendo. Não compete a mim entrar nesse mérito, porque já tem muita gente fazendo isso e eu não quero entrar nesse mérito. Eu só quero falar com os irmãos da Igreja Pentecostal Deus de Amor. É hora de vocês se unir para orar, para jejuar por esta igreja. É hora de vocês, ainda que lideranças não queira que você se junte para orar, junte em grupos vocês de 2, de 3, de 5, de 10 e vá orar e jejuar por esta igreja, irmãos. Porque Satanás, ele quer isso, ele quer entrar, contaminar, dividir e, se possível, destruir esta igreja. Não adianta simplesmente muito dizer, a porta que Deus abre ninguém fecha. Jesus também diz, orai e vigiai, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Eu sei que o que está acontecendo com vocês agora está entristecendo a muitos, mas não desista desta igreja, irmãos. Ore por ela. Eu mesmo não pertenço a ela, mas todas as vezes que eu estou orando, eu apresento, não só ela, apresento todas as igrejas, mas eu tenho um carinho também pela Igreja Deus de Amor, porque eu já recebi muito milagre nela. E diante disso que está acontecendo com ela, eu tenho sentido no meu coração relatar algumas experiências que eu já tive com a Deus de Amor, provas que eu já fiz até mesmo de revelações do missionário Davi Miranda, e Deus testificou para mim que era verdadeira, né? Curas que Deus já me deu, Deus já me curou dos meus rins, de doenças que estavam surgindo nos meus rins, Deus já me curou do meu coração, né? Me livrou do infarto, Deus já me curou de problema sério que eu tinha na garganta. Então eu tenho que testificar e gravar, e eu estou sentindo de gravar esses testemunhos para que os irmãos se animem, avivem a sua fé, porque Deus está nesta obra, independente daqueles que criticam e quer ver o mal desse ministério, pelo que eu já coloquei à prova, e Deus já testificou na minha vida. Deus é com esta igreja, mas Satanás também quer destruir esta igreja. E a visão que eu via era do missionário abatido pelo que estava acontecendo com a igreja. E agora, meus irmãos, está aí a situação que está. Muitas pessoas querendo sair da obra, mas eu tenho essa palavra, essa visão para vocês. Ore por esta igreja, ore por esse ministério, porque o inimigo vai tentar colocar no coração de pessoas, por causa das situações que vem acontecendo, para dividir esse ministério, para fatiar esse ministério, para enfraquecer esse ministério e até mesmo para tentar destruir esse ministério. Mas pense e lembrem da passagem, né, que louvado seja Deus, Israel estava para ser destruído, Israel estava para ser massacrado, mas Esté se levantou, se recuou, orou, intercedeu, e Deus deu uma oportunidade do povo hebreu ficar firme e de pé e não ser destruído. Então a Esté é você,
mulher que pertence a essa igreja e os varões de oração, né, desta igreja. Mas o que ela fez inspira vocês a orar, a jejuar, a não entrar em contenda e discórdia, sim orar e jejuar por esta igreja. E o Deus de Israel, o Deus de Jacó, vai pelejar, porque essa igreja nasceu no coração de Deus. E Satanás, nos últimos dias, vai tentar desfazer do que o missionário Davi Miranda e a velha guarda lutou para esta obra ser conhecida como uma obra de poder, de oração, de sinais e de maravilha. Então, meus irmãos, fica aqui, né, a minha palavra de fé, de esperança para vocês que pertencem a Deus de amor, para que vocês fiquem de pé, não deixem, porque a visão ela tem 3 estágios: ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Se não aconteceu, se não está acontecendo, mas pode vir a acontecer, vocês podem evitar que isto aconteça, orando, jejuando, clamando a Deus. Clamando a Deus, porque a palavra do Senhor diz: esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Deus pode sarar esta igreja, Deus pode curar esta igreja. Se vocês que crêem nesta obra, que busca a Deus nesta obra, se unir para orar, para buscar ao Deus vivo, e Deus entrar em providência, aleluia, e sarar esta igreja, porque eu creio que é uma obra de Deus. E eu, por várias vezes, já senti isso na minha vida, em cura, em sinais na minha vida, mesmo não pertencendo a ela, porque Deus, aleluia, é um Deus de milagre. E esta igreja foi alicerçada em milagre e em cura. Não deixe, irmãos. Não coopere, irmãos, para que o inimigo destrua esta igreja. Se unam para orar, para jejuar, e Deus sarar esse ministério. Em nome de Jesus. Amém.